ervas amargas a comerão. 12. Dela nada deixarão até a amanhã e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. 13. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor, a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará, um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. 16. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e, de noite, havia aparência de fogo. 17. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e, no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. 20. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. 23. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números 10, 1. Disse mais o Senhor a Moisés. 2. Faze 2 trombetas de prata, de obra batidas farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará-te à porta da tenda da congregação. 4. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. 5. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. 6. Mas, quando a segunda vez as tocardes arrebate, então, partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate, as tocarão para suas partidas. 7. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-las eis, porém não arrebate. 8. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. 9. Quando, na vossa terra, saides a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas arrebate, e perante o Senhor, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 11. Aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. 12. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinaí, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. 13. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. 14. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Naasson, filho de Aminadab. 15. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. 16. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Enon. 17. Então, desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. 18.
Depois, partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Elisur, filho de Sebeur. 19. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. 20. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Belel. 21. Então, partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. 22. Depois, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Elisama, filho de Amiúde. 23. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. 24. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gideoni. 25. Então, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Ezer, filho de Amizadai. 26. Sobre o exército da tribo dos filhos de Ezer, Pagiel, filho de Ocrã. 27. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enan. 28. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. 29. Disse Moisés ao Babi, filho de Reuel, o midianita, sobre o de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. 30. Porém ele respondeu: não irei, antes, irei à minha terra e à minha parentela. 31. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de dia. 32. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. 33. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. 36. E, quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Números 11, 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. 2. Então, o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? 5. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência, semelhante à de bidélio. 8. Espalhava-se o povo, e o colhia, em moinhos o moía ou em grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. 9. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. 10. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. 11. Disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. 12. Concebeu, porventura, todo este povo. Veio à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste seus pais. 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, e possamos comer. 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. 16.
Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. 17. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, o porei sobre eles, e contigo levarão a carta do povo, para que não a leves tu somente. 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão o mês inteiro. 22. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtada a mão do Senhor. Agora mesmo, verá se cumprirá ou não a minha palavra. 24. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. 25. Então, o Senhor desceu a nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas, depois, nunca mais. 26. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. 27. Então,